Hoje, na nossa entrevista do Conexão Correio, recebemos aqui Maria Giovana Fortunato, primeira-dama de Campinas. É um prazer recebê-la. Vamos aqui discutir questões ligadas à carreira dela, a questão também como presença feminina dentro de uma administração municipal, que já tem várias pessoas representando. E vamos falar também da questão de ser mãe, né? Obrigado pela presença. Eu começaria perguntando, a senhora é natural de que cidade? Muito obrigada, eu quero agradecer ao Correio por estar aqui com vocês. Obrigada, Manuel, Ítalo. Eu sou, por incrível que pareça, natural de Campinas. A minha naturalidade, meu RG, eu nasci em Campinas, embora me considere americanense, né? Eu vim para cá nascer, que era uma prática muito comum na época, e sempre vivi em Americana. Então, me considero americanense, me apresento como americanense, que é onde eu cresci e onde minha família sempre esteve. Então, toda vez que vocês ouvirem eu falar do meu passado, da minha história, eu vou falar com certeza de Americana, embora se for puxar RG, vai estar Campinas lá. Mas então você dizer que você tem um DNA caipira, interiorano. Totalmente, totalmente. Muito família, essa vida do interior, muito ligada ali à questão do interior e industrial, né? Eu tenho uma veia muito industrial, minha família trabalhou na indústria têxtil americanense, isso é muito forte na nossa história, então sou muito ligada a toda essa cadeia industrial muito próxima. Vivi criança, o auge e também criança acompanhei o próprio declínio da indústria têxtil na cidade, também familiar. E aí a própria família se reinventando ali em Americana com novos negócios, mas sempre muito próximo aí dessa realidade. E essa infância americana foi uma infância de criança com liberdade, de brincar na rua, como é que foi isso? Muito, nós somos uma família muito grande que até hoje nos reunimos aos domingos. Eu tenho a sorte de ter meus avós vivos e a minha infância sempre teve essa referência de irmos na casa dos meus avós. Do lado do meu pai nós somos 15 netos, eu convivi muito com os meus primos e primas, a gente brincava de fazer bolinha de barro, assim, terra, natureza. Então eu venho muito desse contexto de uma infância onde a gente brincou demais. E eu acho que sou a última geração que teve uma infância completa ali sem o uso da internet. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu me lembro de chegar o primeiro computador em casa, que era um revezamento, nós somos 5 filhos em casa. Então era um revezamento, 20 minutos por dia para cada um. O barulhinho da descagem, hein? Exatamente, aí caía, esperava, então eu acho que eu consegui aí passar por uma infância muito gostosa ainda sem a tecnologia, né? Isso com certeza marca muito a gente. E a carreira nos estudos, como é que começou e como é que foi a opção profissional? Olha, eu escolhi estudar análise de políticas e sistemas de saúde, era o nome do curso na época. Eu era apaixonada por política, sempre fui. E eu me lembro de ali no auge dos 17 anos ter um momento de discernimento e eu não quis estudar gestão de política pública. Então eu tinha passado em gestão de política pública na USP e análise de políticas e sistemas de saúde na Federal do Rio Grande do Sul. Não sabia exatamente o que era aquilo, mas na minha cabeça eu pensei, eu gosto mais de algo que pode ser prático. E com 17 anos foi isso que eu decidi. Falei, eu vou estudar política em cima de um assunto que é mais prático, que eu acho que é mais o meu perfil do que ficar ali elaborando teorias políticas, que embora goste, leia, não é muito onde eu me sinto bem. Então fui lá para a Federal do Rio Grande do Sul, esse nome do curso já mudou, né? Hoje se chama Saúde Coletiva. A minha profissão foi regulamentada esse ano. Nós somos sanitaristas de formação, então eu sou bacharel em saúde coletiva. Sempre explico que o médico cuida da saúde do indivíduo e nós cuidamos da saúde do coletivo. Então eu cuido para que não tenha dengue e o médico cuida das pessoas que vão pegar a dengue, porque a gente não consegue evitar todos os casos, e assim para todas as doenças, né? Eu penso hoje, vamos falar de um assunto moderno, saúde mental, eu penso em como que a gente diminui, né, a quantidade de pessoas em sofrimento na saúde mental, e o médico vai cuidar de quem já adoeceu
da sua saúde mental. Então, eu gosto sempre de explicar para que as pessoas possam entender. Eu sei que não é uma profissão fácil, não é comum. O meu pai mesmo, acabei de postar nas redes, ele falava, porque tem vários vídeos saindo agora, né? O que é ser um sanitarista? As pessoas perguntando na rua, ninguém sabe. E meu pai sempre dizia para os amigos, a minha filha está estudando algo relacionado a sanitários. Que é uma pessoa, meu pai é uma pessoa muito simples, embora muito inteligente, mas ele é muito simples do jeito, e ele sempre falava, eu não entendo muito bem, mas é algo relacionado a sanitários. Então eu gosto de falar porque, de fato, eu fui a segunda turma, hoje nós temos mais de 20 cursos no país, e esse ano a gente acabou de conseguir a regulamentação da profissão, então também acho oportuno dividir, e eu escolhi isso através da política, através da paixão que sempre foi na minha vida, desde muito pequena, a coisa pública, fazer o bem. Eu acho que eu falo que assim, o ponto-chave para mim, quando eu tinha 4 anos, eu estive num palanque político com o Valdemar Tebaldi, que foi um prefeito de Americana. E eu me lembro certinho de estar de mão dada com ele. Imagina uma criança de 4 anos, o meu pai era vice-prefeito na chapa dele, então também sou filha, né, de políticos, embora ele pegou desgosto, nunca mais quis mexer com política. E eu me lembro de viver uma catarse social ali, sem consciência, mas eu lembro certinho da sensação de segurar a mão dele falando algumas coisas, das pessoas muito emocionadas. E desde aquele dia que eu desci, minha mãe conta que foi, mas o que ele é? Porque naquela época, como isso era confuso para uma criança. Tinha música, tinha bandeira, o que ele é, né? Cantora, mas ele não tinha cantado. Ele falou, ele é o prefeito. E aí foi a primeira vez que eu disse para minha mãe, para meu pai, eu quero ser prefeita. Embora nunca apoiada. E a minha família, assim, adoramos a política, mas para os homens, para as mulheres, não. Então, eles sempre desestimularam muito a minha carreira política. Não, faça o bem, faça as coisas que você quer, mas por outros caminhos. E foi aí, justamente, que eu fui buscar uma formação que tinha muito a ver com o social e muito a ver com a capacidade de fazer. Eu acho que com 17 anos eu tive um pingo de discernimento ali que até hoje eu me Difícil, né? Por uma coisa de e muita sorte também, porque assim, eu li aquele nome do curso, honestamente, como é que você vai saber, né? Mas aí eu tive eu lembro certinho, assim, acho que esse aqui é menos teórico, não me sinto tão a teoria. E eu tenho muito orgulho dessa decisão, mais sorte talvez do que qualquer outra coisa, assim, e sempre fui muito feliz sendo sanitarista, muito realizada desde a graduação, tenho muito orgulho, assim, então eu sempre carrego esse título e falo sobre ser sanitarista com muito orgulho. Falou-se que foi ministro da Fazenda, era sanitarista. E o Tebaldi também, e não foi um movimento consciente, assim, mas o Tebaldi em Americana foi um médico sanitarista, e por isso que algumas pessoas confundem, né? A gente tem são médicos que se tornam sanitaristas, enfermeiros sanitaristas. E aí a grande mudança foi que a gente passou a ter sanitaristas de formação. Perfeito. E aí a política tem vários sanitaristas, que é pensar o público, né? É pensar o coletivo. Então é uma natureza mesmo do político. Eu queria aproveitar então essa sua experiência acadêmica e prática também para uma reflexão sua sobre a importância do SUS, né? A gente talvez tenha tomado um pouco mais de consciência dessa importância por conta da pandemia, né? Que foi algo fantástico que o SUS conseguiu fazer. Perdemos muitas pessoas por outras questões, mas o SUS foi muito importante nisso. A gente tem talvez a gênese do SUS aqui em Campinas, através da Unicamp, com sanitaristas participando, a LUC e tudo mais. Então eu queria que você fizesse uma reflexão da importância do SUS. O SUS, para mim, é a maior política pública social do país, talvez uma das maiores do mundo, junto com a Previdência Social também. E a gente tem que ter, em primeiro lugar, muito orgulho. Eu sempre parto desse lugar quando converso sobre o SUS com as pessoas. A gente precisa partir do orgulho de conseguir garantir esse direito na nossa Constituição brasileira, o país com maior população que oferece um serviço gratuito de saúde. Com muitas dificuldades? Com muitas dificuldades. E aí que eu sempre falo, a gente tem que partir desse lugar para nunca colocar em xeque esse direito.
Isso é muito perigoso, porque quando uma coisa não vai funcionando muito bem, alguns desavisados, talvez alguns mal intencionados, outros ignorantes, podem acabar contribuindo para a gente retroceder nesse direito que é tão importante para a população brasileira. Então, a gente tem que partir desse lugar: orgulho, respeito e defesa do SUS. Isso tem que ser inegociável para todo brasileiro, porque ele faz muito por nós. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que às vezes a gente liga o SUS só no tratamento da doença. Eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde, eu me viro, ou já ouvi, não fico doente, né? Loucura, né, de cada um. Não, o SUS regula a qualidade da nossa água, do nosso saneamento básico, regula o preço, inclusive, da nossa saúde suplementar, né? Quem já teve alguma experiência com a saúde privada dos Estados Unidos, conta os horrores que é você entrar ali no momento que você precisa e não ter a menor ideia de que preço que aquilo vai, de que tamanho, de que proporção aquilo vai tomar. Então, o SUS é muito maior do que a nossa visão ali da fila do SUS, que é de fato um problema, que de fato precisa ser enfrentado. Então, aí como sanitarista, uma parte bem técnica, assim, eu vejo que o problema do SUS, além, infelizmente, da corrupção crônica do nosso país, que tem um desvio muito relevante, né, do dinheiro público nas mais diversas áreas, e o SUS não é diferente, né, os dados que a gente vê é de um desvio muito relevante. Além disso, a gente tem um subfinanciamento, então comparado a outros países que oferecem a saúde pública gratuita, a gente investe menos, então investimos menos, parte disso tem um desvio, né, que acontece pela corrupção sistêmica do nosso país, e aí a gente tem uma dificuldade que é de acesso e de, sobretudo, de regulação. Eu bato muito nessa tecla, isso não é muito falado, e toda oportunidade que eu tenho de conversar, tenho muitos amigos trabalhando no Ministério, né? Nós fomos nos formando, muita gente fez concurso, outros estão lá em cargos de confiança, e eu falo assim, a gente tem um problema grave de regulação, porque a gente tem uma oferta razoável diante de todas as dificuldades, mas a gente tem um absenteísmo muito grande. E a gente não dá conta de atender com equidade, que é um dos princípios do SUS. Primeiro, quem mais precisa. E aí que eu acho que tem que entrar a tecnologia de uma forma assim, muito certeira, que faz uma regulação em tempo real. Então, entrou um cidadão que precisa, e aí a gente tem escalas dentro da medicina, né, o quanto cada um precisa, ele precisa conseguir determinada consulta ou determinado exame dentro do prazo que é melhor para ele, inclusive pegando o lugar daquele que estava na fila há mais tempo e que não foi por 1000 motivos, né? Não foi porque esqueceu, não foi porque já se resolveu de outra forma, já se curou, enfim. E a gente fica perdendo sistematicamente muitas consultas, muitos exames, e com essa demora toda a gente também perde muita condução terapêutica. Então, assim, ela passa lá, o médico suspeita disso, só que tudo demora tanto, que o médico do posto já não é o mesmo, que quando ele chega também já mudou os sintomas, aquilo já resolveu, tem outra coisa. Então a pessoa fica muito sem solução. Por isso que eu acho que é chave a gente atacar a regulação das filas. É um assunto que ele não é tão visto, né? Mas ainda é muito... Você pega cidades menores, Campinas é um exemplo maravilhoso de quem faz bem, assim, e no nível de tecnologia a gente está sendo exemplo nacional. Mas a minha própria cidade, Americana, não, você tem que ir lá e cai um papelzinho que fica na secretaria... E aí, às vezes, eu fui vereadora, eu recebia muitos pedidos, né? Acompanha o meu caso, vê como tá, tô sem resposta. Eu falava, tem o número do protocolo? Não me deram. Falei, vai lá. Perderam seu protocolo de encaminhamento para uma especialidade? Perderam. Tem que abrir de novo. Isso é história de agora. Então, é um assunto que eu acho que a gente tem que falar mais publicamente, porque ele não é tão popular, mas ele vai resolver muita coisa no SUS. Perfeito. Quero aproveitar também para não perder um comentário seu, que é um assunto que me toca pessoalmente como comunicador,
E eu sempre que posso peço aqui para a equipe abordar esse assunto com muita responsabilidade, que é essa questão da saúde mental. E uma questão que tem me preocupado muito é a questão do jovem. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão e como é que a gente tem feito a gestão das ações para esse atendimento. A saúde mental é algo que me preocupa demais, é uma das minhas grandes causas. A gente ainda tem um tabu muito grande, então eu percebo que avançar com a saúde mental, a gente precisa, enquanto sociedade, conseguir transpor esses tabus. A gente tem uma dificuldade de acesso, então muita coisa da saúde mental poderia ser resolvida no início, se a gente conseguisse, se a pessoa percebesse, né, se a pessoa tivesse acesso. Então a gente pega geralmente casos muito avançados, muito complicados e ainda com uma dificuldade muito grande de acesso tanto ao psiquiatra quanto ao psicólogo, né? Então, assim, é preciso investir nisso. A gente está assistindo uma geração que está chegando muito adoecida, porque a gente viveu um momento histórico muito importante com a chegada da tecnologia, essas crianças que nasceram com o celular na mão e a gente não sabia direito como fazer, né? Eu visitei recentemente a Estônia e a Dinamarca, junto com o Dário, e a gente conversou muito com as secretarias de educação lá. E eles lá atrás tomaram a decisão de que todo mundo tinha que ter tecnologia o quanto antes, né, na mão. E perceberam uma piora na saúde mental, assim, dramática na população jovem. E na época que a gente estava lá, eles já estavam se preparando para lançar o novo plano, onde eles proibiam totalmente o uso do celular, né, das redes do celular dentro da escola e postergaram essa iniciação ao mundo da tecnologia dentro da escola para o colegial, né, para o ensino médio, colegial para o ensino médio. Então, eles que lá atrás aderiram antes, eu até olho na escola da minha filha e me emociono com a plaquinha de lei, é proibido o uso de celulares na escola, né? Eu vou lá buscar, tem a plaquinha, e eu falo, a gente deu um passo tão importante para essas crianças, para esses adolescentes, sabe? Assim, aquele momento que eu sempre falo, nossa, a gente tem que comemorar também, né? Num país que a gente fica sempre rodeado de notícias tão ruins, isso aí é um avanço tão importante. E conversando nas escolas, todos falam, são outras crianças, são outros adolescentes, eles interagem, eles conversam, eles estão tendo uma vida realmente como a gente teve antigamente, que é super importante para o desenvolvimento criativo, para o desenvolvimento interpessoal, e que a gente também teve um momento aí, principalmente pós-pandemia, né? Não é culpa de ninguém, assim, eu também tinha que trabalhar, minha filha tinha que ficar no celular, e depois a gente ainda não entendia muito isso, né? E eu acho que a gente agiu rápido no Brasil. Se você me permite, eu gostaria que você, se possível for, né, você citar aquele trabalho da sua amiga sobre a... Não, da minha amiga, mas eu estava lendo hoje, chama Jenny, é uma moça que ganhou um prêmio agora, ela fez um cruzamento de todos os dados da internet para ver quais vídeos tinham um desempenho maior. E ela percebeu que 90% dos vídeos que mais andam na internet é uma linguagem que ela classificou de quinta série. Então, de tudo que ela cruzou, ela percebeu isso e ela começou a usar essa fórmula em alguns vídeos dela, e os vídeos dela alcançam 10 milhões de visualizações. E ela usou tudo isso dentro de um contexto de um estudo para mostrar qual que é a realidade das redes sociais e o quanto, na verdade, todo mundo teve que vir para o raso, né? Eu falo que é um perigo, isso aqui é uma droga. Assim, na minha época, o cigarro já era bem demonizado, assim, ainda bem, né? Então, eu não peguei aquele momento que o cigarro era glamouroso. E eu acho que as redes sociais, sem dúvida, é uma grande droga, assim, é uma dopamina o tempo todo na nossa cabeça. A gente perde a capacidade de ver um vídeo longo, perde a capacidade de se aprofundar, e isso está cientificamente comprovado, que ela vai liberando, a gente quer mais, é rápido, é gostoso assistir aquele vídeo, você quer mais estímulo, mais dopamina liberada, e não chega em lugar nenhum.
né? Eu brinco, às vezes, falo, vamos tentar fazer um resumo, o que eu aprendi nas redes essas semanas? Ninguém lembra para contar. E a gente vê eu vejo centenas, eu mexo com obras como empresária, eu vejo um vídeo de revestimento, um vídeo disso que lá. Pergunta, não, tem algumas ideias que ficam, mas assim, estudar para aquilo virar um conhecimento mesmo, não vira. A gente salva umas ideias e a gente precisa saber usar sabendo disso, até para diminuir a quantidade desse uso, né? Imagina uma criança, eu falo isso assim, abertamente, e a gente não sabe usar as redes sociais. Imagine uma criança, então tem que vir com uma educação muito forte de como usar, de quais são os limites. E como a gente não aprendeu, todo mundo viveu esse momento, né, junto, é um momento muito difícil. Aí a saúde mental, e eu gosto muito de comentar um caso que é uma reflexão minha sobre a violência contra a mulher. A gente fez muitas ações em março, é a minha pauta política, e por necessidade, eu falo que eu gostaria de me dar o luxo de falar só de saúde pública, que é a minha paixão, mas a vida me colocou num momento da história que eu, por necessidade de sobrevivência e pelo futuro da minha filha, eu falei, eu tenho que abraçar essa pauta, pelo amor de Deus. Então, comecei a pautar mais a violência contra a mulher, e o que aparece muito quando a gente vê os comentários, assim, quem está criando esses meninos? Quem está criando esses homens? E aí a gente vê até as mulheres, né? Falando, quem que é a mãe, né? E aí, estudando um pouco mais, eu vi que quem está criando muitos esses meninos é isso aqui. Então, o tempo que a gente tinha para ensinar os nossos meninos e meninas, as nossas crianças, ele reduziu, porque a gente está trabalhando, porque nós estamos exaustas, né, como mulheres. E muito do que eles estão aprendendo, onde eles estão se criando, é na internet. Não é uma mãe, nenhuma mãe cria um menino para matar uma pessoa, para ter um homem preso. Mas ele está sendo criado dentro da internet. E aí é aquilo que a gente já sabe. E uma outra coisa também, que aí eu fui estudar a fundo saúde pública. E no Canadá e na França, eu fico sempre antenada, né, pra gente... Eles já consideram a pornografia, eles enrijeceram muito a lei em relação ao acesso à pornografia, porque olha o que eles estudaram. Esses meninos que antigamente tinham acesso a uma pornografia na revista, hoje eles acessam a pornografia digital. São vídeos violentos que eles não têm condições de assimilar. Eles não conseguem, em cima disso, porque é muito diferente você ver um vídeo em movimento e uma foto de uma mulher, enfim, de uma nudez. Que já, né, não é ok, mas agora eles acessam, qualquer um entrar no celular e tiver curiosidade vai cair no mundo da pornografia. E aí eles não têm capacidade de discernir e não sabem como tratar uma mulher, porque eles estão aprendendo com esses vídeos. E também se frustram, e isso está lá como justificativa do enrijecimento das leis do país e colocaram dentro da saúde pública esse tema. E eles se frustram porque ninguém corresponde ao que eles estão vendo no vídeo. E aí tem raiva da mulher. E aí tem raiva de si mesmo. Acha que não é bom o suficiente, porque ninguém corresponde àquilo. É um filme, é uma simulação. Só que como que um menino de 14 anos, de 13, 14 anos, ele passa a ter essa referência. E isso, saúde mental, um declínio gigantesco. E isso virou tema de saúde pública já nesses dois países, que são dois países referências em saúde pública, também sempre gosto de acompanhar. E tenho falado sobre isso. E aqui no Brasil ainda é um assunto que a gente não tratou. Outro dia, numa reunião na secretaria, aqui de assistência social, eles falaram, Giovana, a gente está com um caso de um menino de 14 anos que teve a reação oposta, ele chegou pelo conselho tutelar, não pode ser tocado, não quer ver ninguém. Começou com um comportamento estranho, foi ver, o avô enviava vídeo pornográfico para ele, achando que estava dando uma revista para ele, achando que estava sendo um grande avô. A família não sabia, enviava no celular como
quem tem uma relação, né, da masculinidade. O avô, para ele teve uma infância normal, tudo para ele, não, ele tá achando que ele tá dando. E se averigou isso, mas não era maldade de nenhuma parte, assim, né? A falta de noção, mas... E o menino teve a reação oposta, né? De estar totalmente retraído, ninguém podia tocar nele, assim... E agora está em tratamento da saúde mental, porque ele foi bombardeado com um conteúdo que ele não tem capacidade de ver. Como você disse, é um tema bastante complexo. E a família tem que ter um papel importante nisso, né? Como é que você acha que tem que ser essa relação? Quer dizer, como os pais também podem se informar melhor para orientar melhor essas pessoas? Olha, a gente tem que educá-los. Eu sou contra celular para crianças de até 13 anos. A minha filha tem 10 anos, não tem celular. É a única da sala que não tem celular. E aí você tem que explicar muito bem e ser firme, é um negócio que não é negociável. Então, eu converso com outras mães, né? A maternidade é algo muito presente na minha vida, é uma criança de 10 anos nesse mundo que está bastante complicado. E aí, mas todo mundo tem, mas que dó. E eu trato o celular, quando converso com outras mães, falo, se todo mundo fuma, você vai deixar fumar? É a única conversa que eu encontrei que a minha filha não vai fumar, porque não é bom para a saúde. Então, é o único jeito, esse jeito figurativo, porque isso aqui é tão novo até para a gente, que a gente também, por segurança. Precisa por segurança. Até essa semana eu comprei um relógio infantil para ela, que faz ligação só para a mãe. Ela aperta e liga no meu celular. E ela gosta de passear com os cachorros do condomínio. Falei, filha, agora toda vez que você for passear com os cachorros no condomínio, você vai usar esse relógio. Se ela apertar um botão, e ele só faz isso, liga no meu celular. R$110 custa esse relógio. Então, assim, a gente tem que ser firme. Mas a gente só vai conseguir ser firme se passar o recado para essa mãe, para esse pai, que é muito sério. Não é papo de gente alternativa, é muito sério. E então eu fico tentando trazer a seriedade desse tema e para mim está muito ligado ao problema da saúde mental dos jovens, né? A saúde mental é um tema assim que atravessa todos nós, pós-pandemia, então é um assunto que assim precisa de um olhar muito atento. Mas os nossos jovens especificamente também estão adoecendo por conta do uso de celular, redes sociais, enfim, tudo que eles têm acesso ali, pelo Roblox, chat do Roblox, uma infinidade de coisas que a gente nem imagina. Pegando esse gancho do Manuel, que é importante, quando eu ainda estava em sala de aula como professor, a principal reclamação dos pais, a única reclamação, não era conteúdo de matéria a nível de prova, era você usa muito caderno. Por que você não usa o aplicativo do colégio? Por que você não usa o site e tal? Porque assim, esquece a pedagogia, né? Tem que ter o aplicativo do colégio que eu estou pagando na mensalidade. Então, esses detalhes, eles vão entrando, vai ser corrupção, entre aspas, num pensamento pedagógico pro bem da criança. É isso, assim, a gente precisa radicalizar a conversa sobre o que isso significa, assim. Eu converso, minha irmã também tem filhos, fala assim, a minha única que também está sem celular lá, é muita pressão. E a gente fala, tá bom, quando a gente virou essa chave, tá todo mundo fumando? A minha não vai fumar. Enquanto eu tiver poder sobre ela, ela não vai fumar. A gente fala assim mesmo, porque é difícil até pra gente, porque a gente usa, né? E é isso, e se regrar também, quando eu virei essa chave, eu falei, bom, eu tô falando pra ela que não pode, eu tenho que minimamente dizer, eu sou adulta e sei usar isso melhor, e realmente usar isso de forma mais racional do que ficar... Então eu tive que mudar o meu comportamento, porque eu sou vítima disso aqui, assumida, assim, eu luto mesmo, todo dia que se deixar, é muito gostoso, né? Você fica vendo os assuntos que você gosta e roda, então você tem que... Então é muito difícil, para mim é isso, é como se todo mundo fumasse, né? Estivesse naquela época glamurosa, e as crianças querendo também, e você tem que falar... Até aqui a gente vai e você não. E os pais precisam pensar isso, assim, a partir de que tempo a tecnologia pode ser introduzida?
Essa analogia que você faz do cigarro tem um exemplo agora da Grã-Bretanha. Quem nasceu de 2012 que não pode comprar cigarros mais. Comprar cigarro. Foi proibido. Ou seja, será uma geração futura que não tem mais cigarro na Grã-Bretanha. Você vê o nível, né? Radical. É radical. Tem que ser. E não é um discurso anti-tecnologia. Eu acho que também a gente tem que quebrar esse paradigma. Eu acho que no primeiro momento parecia aquela coisa, aquele povo que é anti-progresso, que acha que vamos viver. Não. Nossa, eu sou conhecida eu tô sendo conhecida assim, a moderninha, porque eu adoro, sou super antenada, uso muito redes, assim. Eu fui eleita vereadora americana, a primeira vereadora eleita pelas redes sociais. Eu fui eleita pelo Facebook. Quer dizer, eu já fui de uma geração que fui altamente impactada. E uso como ferramenta política desde então. E tô no momento sendo uma mãe de uma menina de 10 anos falando... Não dá. Então eu tenho que rever o meu próprio uso, instruir uma criança. Você ainda não acha tantas referências de como a gente ensina, né? Até que ponto vai. Uso saudável, né? Até isso de redes é muito engraçado, assim. Agora começaram a deixar as crianças com maior privacidade, né? E minha filha fez campanha comigo nas redes desde que ela tem 1 ano. Eu fui eleita, ela tinha 1 ano e meio. Fui eleita vereadora. E aí eu peguei, chamei ela, que é o que eu li, assim, uma certa idade, ver se a criança quer ou não quer, né? Eu peguei uma foto nossa, falei, filha, eu vou postar, coloquei um coração. Ela, você tá de brincadeira, né, mãe? Vai botar vai tampar a minha cara? Olha como é difícil, porque a rede é um lugar de existência nossa. E eu senti uma indignação, assim, o que aconteceu que agora você vai sumir comigo? E eu falei, não, você se sente à vontade? Não, eu gosto, eu quero. Então, particularmente, e aí eu acho que é uma decisão de cada família, eu optei por não esconder o rosto da minha filha, porque ela também demonstrou que não gostaria, enfim, não achei justo também. Falei, poxa, fiz campanhas com ela. A Antônia, ela saía realmente nas fotos oficiais de campanha, no Santinho, no Santão, porque minhas campanhas sempre foram ligadas à pauta da mulher e à maternidade. Então, particularmente, aí eu optei, não vamos colocar muito, né? Tem algumas questões de segurança básica, não coloca enquanto estiver no local, espera a gente sair para postar, dá um tempo, não coloca locais que a gente frequenta de forma cotidiana, mas ela existe nas minhas redes sociais. Então, são decisões muito difíceis o tempo todo e muito novas, né, que a gente está tendo que tomar. Eu queria que você comentasse mais sobre essa questão, que é uma outra preocupação e que o jornal sempre aborda, que é essa questão da violência contra a mulher. Essas redes de apoio que nós temos, que muitas vezes somam as iniciativas do município, do estado, às vezes da União também, se elas têm sido suficientes e que desafios a gente tem que enfrentar ainda. Por exemplo, eu já vi muita declaração de pessoas que às vezes têm uma dificuldade de mostrar para essa mulher que ela está numa situação de violência e ela ainda não percebeu. Né? É um desafio muito grande. Queria que você fizesse uma oração nesse sentido. Esse assunto tem me pegado muito com essa transição da minha filha de uma criança para uma pré-adolescente. Então, até quem acompanha a minha carreira vê que eu venho de uma pauta muito da saúde, e aí recentemente isso tem me pegado demais, assim. E esse ano eu me debrucei sobre esse tema, junto com as secretarias de Campinas, inclusive, falei, vamos entender o que está acontecendo. E hoje a minha visão é que a gente tem que atuar em 2 frentes. Em uma com mais rigor, que aí não cabe a nós, né, mas mais rigor, com uma justiça que realmente mostre, né, que tem uma punição exemplar de que este país não aceita violência contra a mulher. Então, esse é um lado que, na minha opinião, a gente tem que avançar enquanto país. E do outro, na educação, que é justamente, a gente precisa falar dessa masculinidade. Se a gente observar o momento que nós vivemos,
é um momento de muitas mudanças. A mulher ganha mais autonomia, ela está no mercado de trabalho, ela se sente sobrecarregada com as outras funções que ela sempre teve e não sente nenhum alívio, né? Isso vira um problema nos relacionamentos. O homem perde aquela referência que ele sempre foi de provedor, de ser essa figura dentro do relacionamento. Então eu vejo que tem uma grande parte de adoecimento mesmo dos homens. E aí alguns estão perdidos, outros acabam achando caminhos horríveis, como os red pills que a internet oferece. A internet impulsionou muito isso. Eu acompanho uma pesquisadora que ela cria um perfil no TikTok, homem de 19 anos, e não faz nada, só deixa ali. Os vídeos que chegam para esse perfil são vídeos de red pill de cara. São sugestões de vídeo da plataforma, porque a plataforma lê que é isso que alcança. Então, ela criou várias vezes perfil homem 18 anos, homem 20 anos, sem grandes... E os vídeos que chegam como sugestão da plataforma para eles seguirem são esses vídeos de masculinidade tóxica, de red pill, de graça. Ela não deu uma outra dica, assim, não gosto de mulheres, estou irritado com nada. De graça, um menino hoje que se inscrever nessas plataformas, ele vai receber como sugestão esse tipo de conteúdo. Então, qualquer menino, homem nessa idade que está fragilizado naturalmente, é um momento de muitas inseguranças. É um momento em que ele recebe um não de um relacionamento, ele não sabe, aí está consumindo um monte de pornografia achando que a vida é aquilo ali, não corresponde, ele cai nesse conteúdo direto. Então, assim, isso também é chave. Fingir que isso não existe é loucura. Então, a gente precisa educar. E essa educação, na minha opinião, a gente vai ter que avançar para que ela ocorra nas escolas. Desde muito cedo, cada um com a sua idade, né, no início mais lúdico. Então, educar sobre a masculinidade associado à educação do uso das redes sociais. Então, nessa ponta eu enxergo dessa maneira, e na outra ponta a gente precisa enrijecer as penas, enrijecer de forma a dar o recado de que não vai ser aceitável. Sobre as políticas públicas, se elas são suficientes. A gente tem muita dificuldade, um relato muito comum das mulheres é que você chega para fazer um BO, sofre mais uma violência. Aí você vai passar no corpo de delito, sofre mais uma violência. E isso é uma questão cultural que é brutal, né, para as mulheres. E a gente tem tentado melhorar e intensificando essa parte do debate da cultura mesmo, dentro do que está no nosso alcance. E eu quero destacar uma política que, inclusive, eu fui autora do projeto dessa lei em Americana, e ela existe em Campinas, e ela é de sucesso absoluto, que eu acredito que a gente precisa divulgar mais, que é a Guarda Amiga da Mulher. A mulher que chega na Guarda Amiga da Mulher, são 10 anos aqui, né? Acho que são 10 anos aqui do programa, depois a gente verifica. De todas que estão protegidas, não teve nenhum feminicídio. Nenhum. E foi nesse momento que eu me debrucei sobre esse assunto esse ano. Né? Eu sou sanitarista e sou especialista em gestão de saúde, então eu gosto dos números. Assim, como estão os números? A gente precisa achar que, na verdade, foi uma luz no fim do túnel para mim. Porque eu preciso saber que se ela conseguir chegar aqui, Campinas, pelo menos, está garantindo até agora 100% de proteção. Isso é muito importante. E foi nessa pesquisa que eu fiz, conversando com algumas pessoas, falei numa rádio, e ligo uma mãe e falou, nossa, eu perdi a minha filha para o feminicídio. Se eu soubesse que funcionava, porque o senso comum é que nada funciona. Então, isso foi uma luz no fim do túnel, assim, eu também não sabia. A gente precisa entender, alguma coisa funciona, né? Parece que a gente enxuga gelo. E a Guarda Amiga da Mulher funciona. E conversando com a comandante Lourdes, ela fala, Giovana, a gente cria um vínculo que a gente muda a cultura. E por que funciona? Porque o agressor percebe que ela está sendo cuidada. Porque quando você adere ao programa, você tem a ronda preventiva. E aí o que é interessante? Essas mulheres, depois de já resolvido o problema, elas não querem mais sair, porque no final leva mais segurança para a rua dela. No final, sabe o que está acontecendo? Já resolveu, casou com outro.
Mas assim, eu posso continuar no programa? Porque elas se sentem muito cuidadas, porque tem a ronda preventiva, então, claro, não muda nada a segurança do município, mas a guarda passa ali sabendo, aqui tem uma protegida nossa. E ela tem o botão do pânico. Em última instância, se ele se aproximar, vem uma guarda na hora e isso é muito mais rápido, né? Muito mais eficaz. Então, assim, eu destaco essa política pública. E em Campinas a gente também tem atuado na outra ponta, que é importante mencionar, que é a autonomia financeira da mulher. Então a Feira da Mulher Empreendedora e outras tantas formações que a gente vem oferecendo, e vagas de emprego, e também politicamente falando sobre isso ser importante para romper um ciclo de violência, que é uma coisa você oferecer vaga de emprego. Outra coisa é você receber uma mulher que está identificando uma violência dentro do relacionamento, e a gente recebe na Casa da Mulher Campineira e fala, olha, é importante nesse momento você começar a construir a sua independência financeira, que é quando você vai poder bancar a sua saída dentro de casa. É claro que num caso extremo a gente tem inclusive o auxílio moradia, para que aquela mulher em situação de violência, né, tenha 6 meses de aluguel, mas é muito interessante trazer isso, e a gente vê que muitas chegam ali, elas ainda estão desconfiadas. Ah, estou desconfiada que eu sofro violência psicológica. Isso não tinha há pouco tempo atrás. Então, é muito interessante acompanhar esse movimento, que é a tomada de consciência, que é isso, muitas acabam sendo vítimas do feminicídio porque nem enxergaram vindo. E aí é cultura, né? Mas eu acredito que estamos caminhando aí, apesar de todas as dificuldades, e destaco muito essas políticas públicas que funcionam, né? As nossas acolhidas na Guarda Amiga da Mulher, na Casa da Mulher Campineira, os nossos números são muito bons. É que nem todas chegam, né? Infelizmente, nem todas chegam. Deixa eu interromper só um minutinho, que tem uma pergunta para você. Você citou, e é um tema muito recente, eu acho que seria legal. Você falou dos Red Pills, existe uma discussão dentro das políticas públicas da criminalização desse tipo de conteúdo, não da pessoa que consome, mas da publicação desse tipo de conteúdo. Você acha que essa é uma ferramenta para a gente melhorar com que os homens hoje se portem, porque a gente tem um crescimento alto do índice de feminicídio? E você, como mãe, como que você educa a sua filha para crescer num ambiente cada vez mais hostil para a mulher, principalmente por causa das redes sociais? E por causa dessa cultura, desse crescimento desses núcleos que falam de homens tão frustrados e que colocam a raiva tanto na mulher. Né? É isso que me apavora, assim. Eu sempre falo, não é possível que minha filha vai se tornar mulher no mundo pior do que foi para mim. Assim, esse negócio tem me deixado maluca mesmo, né? De pensar que a minha filha está se tornando uma mulher no mundo mais hostil, mais violento do que eu tive que suportar ali. E então eu acredito, sempre falo que para mim as redes sociais não é um campo sem lei. Sempre defendi que as leis que valem aqui na vida ao vivo e real, elas precisam valer nas redes sociais. E em algum momento a gente se perdeu nisso, né? Então tem o debate da regulação, censura, que eu acho que a gente precisa levar ele com calma, porque a ideia não é trazer censura, mas é assim, isso não vai poder. E a lei ser aplicada para a pessoa não reproduzir. Então eu gosto muito desse caminho de ter um monitoramento de rede social. Não censurar lá em cima, de cima para baixo, porque aí a gente vem realmente num debate o que vai poder, o que não vai poder. Mas de ter um monitoramento de, não, isso aqui foi dito em rede social, não pode. Né? Você não pode incitar o ódio contra nenhum ser humano. Se está incitando o ódio, vai pagar. Vai ser responsabilizado segundo as leis desse país. Eu gosto desse caminho, assim. Eu acho que eu pensaria, enquanto país, num projeto de monitorar as redes, da mesma forma que ninguém pode. Eu não posso estar num bar e alguém incitar, é mulher. Não, na rede também não pode. E como uma mulher da política, eu já fui muito vítima de ódio nas redes sociais, que na minha época, bem no início, não tinha que recorrer. Hoje em dia, a minha última eleição, eu já tive um apoio maior da justiça. Assim, não pode fazer uma ofensa pessoal, e sempre as ofensas são pelo fato de você ser mulher.
na sua honra. E aí eu já tive um respaldo bem maior, assim, a diferença foi gritante. Mas as minhas primeiras eleições era terra de ninguém mesmo, assim, não podemos fazer nada. Então eu defendo que tenha monitoramento e que a lei do país se cumpra no campo digital, assim como ela tem que ser cumprida fora dele, né? E com a minha filha é educar. Uma coisa que eu nunca pensei que agora eu estou fazendo com ela, foi vamos fazer aula de defesa pessoal. Não era uma coisa da minha infância, e aí eu pensei, vai ser bom para mim, e vamos fazer juntas, e aí ela está super empolgada, e ao mesmo tempo eu tomo cuidado para não criar uma aversão à figura masculina, né? Assim, como é que você tira essa medida? Não quero que ela cresça com medo dos homens, mas eu juro que a situação atual, ela é muito impactante para mim, de ver as minhas 10 anos entrando numa fase de pré-adolescência e eu vendo assim tanta violência contra as mulheres e principalmente dos jovens. Você falou da regulamentação, né? Recentemente teve uma tentativa em Brasília, né, na regulamentação das redes sociais, mas é um órgão muito grande, né? Eu acompanhei de perto isso com certa frustração, porque, mas é censura, mas vão censurar. Ainda que em empresas americanas você consegue ter algum tipo de diálogo para estabelecer regras, mas muitos servidores estão no Oriente Médio ou na Rússia. Então é realmente muito delicado, assim como politicamente isso pode ser bem sucedido, né? Sim, e aí foi um assunto que politizou demais, como todos os assuntos sérios que a gente deveria avançar enquanto país, e a gente acaba patinando, né? Fica sensível de fazer o debate, na minha opinião, tem que amadurecer, a gente precisa, né, romper as bolhas, né? Mas fica tudo difícil, porque aí fica politizado, fica o lado A contra o lado B, e os dois lados precisam fazer ajustes, né? Eu entendo também esse lado, não dá para censurar. Não dá para censurar, mas tem que regulamentar, né? Precisa ter regras, né? Por que uma pessoa não pode cometer um crime fora das redes e nas redes sociais ela pode? Não, ela não pode, né? Então... Eu queria te perguntar, de um tempo para cá, a gente percebe que as primeiras damas, depois eu queria perguntar se você fica... confortável com o termo, primeira-dama, mudaram muito a perspectiva de atuação, né? Antigamente era quase figurativa, né? A presença da primeira-dama, cuidando só de campanha de agasalho, aquele tipo de coisa. Percebe-se pelo seu posicionamento, pelo seu temperamento, que você não vai ficar restrita a esse tipo de coisa. Então, assim, primeiro, fica confortável com esse termo e que funções você decidiu assumir junto à administração para colaborar com o prefeito Dário? Olha, para mim foi um processo assumir isso. Eu tenho uma carreira pública de 10 anos e hoje uma posição política que eu nunca imaginei, eu almejei aqui durante tudo que eu imaginei para mim na política. Mas também reconheço que a gente precisa ocupar os espaços que a vida nos dá. Então, recentemente, até semana passada, eu coloquei no meu Instagram, primeira-dama de Campinas. Porque eu vi que isso alcança mais pessoas. Eu falei, não estou podendo me dar o luxo com tantas pautas importantes de querer me ater uma questão de ego, né? Então, decidi que era importante, sim, assumir esse papel, porque isso fura as bolhas, né? Isso alcança mais gente. E também decidi que vou assumir isso da forma que sempre assumi compromissos públicos, da melhor forma, de forma digna, honesta e trabalhadora, porque no final do dia, eu sou uma política nata, a gente quer que as pautas avancem. E se hoje eu estou nesse espaço, tem alguns meses pela frente, todo dia agora me lembro e falo, tantos meses, o que a gente pode fazer de útil? Como que a gente ajuda Campinas? Como que eu ajudo as mulheres? Então isso tem me norteado, assim, acho que agora já estou mais tranquila com tudo isso. Nunca parei de atuar, claro, mas ainda era uma questão. E eu acho que a figura da primeira-dama vem mudando mesmo, né? Eu sou mãe, né? Uma primeira-dama que é jovem, que tem uma criança, é diferente, né? De você já estar ali numa idade com os filhos criados. Então, eu sou mãe de uma menina, são muitas questões da maternidade acontecendo na minha vida. Sou política, né? Tenho uma carreira política, uma atuação muito forte. Sou empresária, porque nunca quis abandonar, entendo que é importante eu manter minha autonomia financeira, ter as minhas coisas, isso é um pilar. Eu ensino a minha filha,
falo sobre isso com as pessoas e pratico isso na minha vida, né? Claro que você reduz um pouco o ritmo, mas eu tenho de forma muito disciplinada, eu mantenho a minha empresa ali rodando, vou todo dia para a empresa trabalhar e tento trazer algumas pautas importantes. Então, a minha ideia é abraçar as grandes pautas. É claro que eu estou ali na campanha do agasalho, a gente vai no Varal Solidário, mas como essa figura não existia, são projetos que já estavam em andamento. Então não sentia necessidade de pegar para mim. Eu acompanho, apoio, estou junto, é super importante o social, mas realmente eu me coloquei num lugar, o que mais que eu posso fazer? E aí surgiu o primeiro projeto que eu de fato escrevi e trouxe para Campinas, que é o projeto de microflorestas urbanas. E aí eu fiz isso ainda, nem tinha assumido muito a autoria, né? Mas foi uma ideia assim, o que eu como sanitarista posso fazer que gera um alto impacto na saúde coletiva? E aí, naturalmente, chegamos nas microflorestas que já estão sendo implementadas. Eu acompanho de perto esse projeto. Experiência para outras cidades, inclusive, né? Para outras cidades, para mim é uma alegria, assim, porque surgiu realmente de um trabalho muito técnico, de pensar em legado, de pensar em alto impacto e de um lugar que é muito confortável, porque não é um projeto que é popular. Então eu pude fazer um negócio que está muito no meu coração, na minha capacidade técnica, porque eu não sou a política que está na linha de frente, né? Então é um projeto que eu pude realmente ter a tranquilidade de acompanhar a implementação, de pensar junto. O que a gente fez? A gente cruzou as ilhas de calor da cidade e a gente está implementando nos lugares mais críticos, mais vulneráveis. Eu acompanho há muito tempo aí dados e a gente ainda não tem conclusões, mas tudo indica que teremos em breve que poluição mais alta temperatura aumenta mortes. Então, aumenta infarto, aumenta AVC. São estudos aí que devem ser concluídos, a gente deve começar a ter acesso a esses dados de forma formal, acredito que em 1, 2 anos. E a minha ideia foi, a gente precisa atuar nos lugares mais vulneráveis da cidade. E aí a gente aumenta a qualidade do ar, capta o CO2, então a gente tem um impacto ambiental, tem um impacto na saúde coletiva e estamos atuando para quem mais precisa. Então é um projeto que eu tenho muito carinho. A gente entrou agora na fase 2, depois de 1 ano trabalhando para aprovar a legislação. Agora as empresas podem adotar as microflorestas. Eu prezo muito por essa união do setor público com o setor privado nas grandes causas. Eu acho que isso precisa ficar bem estabelecido, né? Isso é uma grande causa. E também acho muito legal porque é um tema que não cria muito atrito político, né? Então esse foi um grande projeto, sim, que eu abracei. E esse ano abracei muito de perto essa coordenação de todas as ações de combate à violência contra a mulher. Agora, vamos falar de política especificamente. Eu conheço muito o seu pai. Seu pai era de direita total e você, dentro de casa, era de esquerda. Agora você se casou. E daí, o seu marido é de direita e você é de esquerda. Como é que é isso? Para nós é muito tranquilo, assim. Eu e o Dário, eu acredito que, assim, eu me considero progressista muito pelo fato de me reconhecer mulher nesse mundo. Então, para mim, não dava para ser conservadora deste mundo que está dado. E aí, entendo que eu sou desse campo progressista que quer estas mudanças, muito relacionadas às mudanças em relação à cultura das mulheres, às mudanças ambientais, que é uma pauta que eu gosto muito, e sempre trouxe de forma ampla a defesa da saúde pública, que é da onde veio a minha formação. Então, politicamente, a minha atuação vem muito desse lugar. E eu e o Dário, a gente tem um lugar comum, que é essa vontade de fazer as coisas acontecerem, fazer o bem. Então, a gente sempre a gente se encontra nesse lugar de querer fazer o certo, de querer melhorar a vida da população. Eu tenho muito gosto por isso, tanto é que eu sempre gostei do poder executivo, assim, fui vereadora, mas os meus olhos sempre brilharam com a possibilidade, tanto é que eu disputei 2 vezes o poder executivo de Americana.
E isso vem muito ao encontro daquela decisão lá atrás de ter escolhido um curso que fosse um pouco mais prático. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Eu fui uma vereadora assim que eu atuei muito, mas eu confesso que eu acabei o meu mandato com uma certa frustração, porque você trabalha e não vê. Eu fui uma vereadora de oposição, então muito menos ainda eu vi nada meu acontecendo. Eu fiz grandes brigas, eu investiguei uma empresa que estava desviando dinheiro do hospital, fiz grandes entregas, assim, mas nada que você vê concretamente, né? Então, a gente se encontra nesse lugar, assim, a gente anda pela cidade e não tem descanso. Isso aqui precisa melhorar. A gente vê algum problema, os dois eu mando para ele, no caso, né? É até chato, tem que dar uma segurada porque não para, mas é o espírito de quem faz isso há muito tempo, né? Então, já vamos mandando. Então, a gente se encontra nesse lugar e tem essa tranquilidade de, para raros assuntos, enxergar que o caminho é outro. Eu acho que aqui tinha que ter um concurso público. Eu acho que aqui é melhor é terceirizado. São assuntos, mas que em nenhum momento nos afasta, não tem atrito nenhum, assim. Eu acho que para nós é muito tranquilo esse lugar, esse encontro no bem comum. Na entrevista que ele nos deu em janeiro, eu perguntei se o casamento o disciplinou mais para voltar para casa um pouco mais cedo, para jantar com a família. Ele disse que sim. No dia a dia, também há essa conversa em busca... porque são dois temas que aproximam muito, né? Quer dizer, a política em si, como ferramenta de buscar a melhoria do bem-estar geral da sociedade, e a questão da saúde, né? Propriamente dito, o médico e o sanitarista. Isso marca sempre o dia a dia das conversas, no downtown? Marca. Eu preciso dar uma segurada, porque assim, eu obviamente estou vindo de uma rotina muito mais tranquila, então eu tenho minha vida na empresa. Para quem teve uma carreira aí de 10 anos, disputou 5 eleições em 10 anos e não está disputando esse ano, eu estou num momento relativamente tranquilo. E ele está no momento de dia inteiro, então assim, eu estou muito mais fresca. E chego em casa, estou com muito mais vontade de falar das coisas públicas, ideias novas, e eu preciso às vezes dar uma segurada, porque é muito cansativo. A pessoa chega 8, 9 horas de casa resolvendo pepino de prefeitura, né, gente? O dia inteiro, e aí você ainda tá lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora eu tô um pouco mais disciplinada, assim, eu pego um dia da semana e toco uma pauta, assim, o que você acha dessa ideia? E o legal é que ele tá dentro. Então ele já fala, isso não anda, isso anda, isso é muito bom, porque eu consigo ali mesmo já ter uma boa ideia. E como uma mulher da política, eu respeito demais. Eu acho que até esse debate é importante, né? Que papel é esse que a primeira-dama pode ter, né? Eu acho que, por exemplo, não podemos assumir compromissos oficiais, assinar documentos, né? Eu até acho que tem que ter esse debate agora. Até por ser uma mulher da política, esse não é o meu governo. Eu preciso entender e respeitar a construção política que é dele. Né? Ele sabe quem são seus aliados, como tudo foi feito, quais são as dificuldades naturais, né, de cada governo ou não. Eu preciso me colocar no meu lugar, então eu sempre tomo esse cuidado de jamais passar dessa linha que é de realmente contribuir. Eu sempre falo, se não for para contribuir, não é o meu papel aqui nesse momento. Então eu tenho que tomar cuidado, porque naturalmente a gente é crítico, né? Imagina, eu fui forjada como uma vereadora de oposição. As cidades têm o mesmo tipo de problema. Mas eu tenho muito respeito pelas urnas, por ser uma mulher que passou pelas urnas aí nos últimos 10 anos. Eu sei que a minha posição e a minha atuação vai realmente até um limite. Em relação a essa questão do executivo, isso fica na alça de mira para o futuro? Olha, eu tô tão contente de não disputar essa eleição que eu tô um pouco na dúvida. Eu até tô estranhando. Eu achei que nesse momento do ano eu já ia estar um pouco assim, ai, que saudade. E eu tô tão contente de curtir a minha filha, assim, eu tô num momento... Eu não consegui curtir ela, né? Então tudo era pesado. Buscar na escola, eu estava deixando de ir num compromisso ou estava me atrasando para um compromisso. Agora eu busco minha filha na escola feliz. Eu falo que
melhor momento do dia. Eu vou lá, pego ela, vejo ela saindo. Então, eu tô num momento muito delicado, assim, para tomar uma decisão. Só que eu sou apaixonada pela política. Acredito que agora é mais madura, assim. Até então, eu fiz muito na base da força. Da força bruta, assim. Eu vou quebrando pedra. Eu acho que agora eu faria alguns movimentos mais estratégicos. Você vai subir palanque esse ano ou não? Não, esse ano. Eu falo que se eu não vou disputar, eu também vou descansar de verdade. Mas a minha ideia é não subir, assim, não decidir se eventualmente vou fazer algum vídeo de apoio a alguma candidatura do partido ou não. Mas estou oficialmente afastada, né, do partido. E foi uma decisão mesmo de, assim, não vou disputar e também não vou tomar partido, porque senão não ia fazer tanto, porque a gente se envolve. Você abraça uma campanha que não é sua também, você se envolve, você começa a pegar todas as questões ruins e boas de campanha. Então eu falei, não, realmente eu vou tirar um ano aí para sabático. Sabático da política, né? Mas está sendo muito bom. Você citou a questão das microflorestas, né, como uma ação relativa à questão do ambiente. A gente sabe que o ambiente está na base de muitas doenças, né, do câncer a outras questões. E não é o caso de Campinas, porque Campinas tem liderança nesse assunto, mas o Brasil, de modo geral, ainda enfrenta muito problema na questão de saneamento básico, né? E que a gente sabe que onde tem saneamento, os índices de doenças são muito menores. Eu queria que você comentasse, já que você gosta também de números, da importância de a gente ter isso como serviço digno à população, mas como também uma ação preventiva ao desenvolvimento de doenças, né? Olha, essa é uma grande pauta. Eu falo que eu só abraço as pautas impopulares, porque saneamento básico é famosa, né? Por não ser popular, né? E Americana, por exemplo, é um exemplo de uma cidade que não tem um saneamento básico decente, né? E eu conheço muito a fundo a realidade lá. A gente tem perda de água acima de 55%. O nosso tratamento de esgoto não chega a 20%. Então, é muito grave. E isso começa a se manifestar das piores formas, né? E eu fui cair numa cidade que é a primeira do país em saneamento básico. Eu fico muito orgulhosa. Acompanho de perto, porque é um assunto que eu gosto. Fui aprender um pouco aqui, até para poder pensar nesses projetos. Então, assim, saneamento básico é muito importante. É a base de uma cidade. E o que eu tenho tentado ampliar para as pessoas enxergarem que, além da saúde, que é muitíssimo importante que a gente entregue água de qualidade. Americana, por exemplo, saiu uma pesquisa, tem elementos cancerígenos na água. E aí a pesquisa, a princípio séria, tentam desqualificar, mas aí os dados já estavam na imprensa, foi um negócio meio bruto ali, porque é muito grave você falar que está entregando uma água que pode dar câncer nas pessoas. E saiu, e não era só americano. Então, assim, isso é muito sério, as pessoas precisam levar isso a sério, cobrar transparência. E na outra ponta, precisa tratar o esgoto. A Americana fez um despejo ilegal aí, acima da média do que já faz, matou todos os peixes lá no Rio Piracicaba. Isso é recente, é uma multa irrisória. Então, precisa, inclusive, ter uma união maior. Então, assim, essa é a parte da saúde e meio ambiente. E, do outro lado, eu falo muito sobre desenvolvimento econômico. Hoje, as empresas sérias, elas não vão para uma cidade que tem segurança hídrica. Eu fazia esse debate lá. Del Valle fechou em Americana. Por quê? Porque tem segurança hídrica, eles produzem suco. Né? Então, por exemplo, a Americana não pode receber indústria molhada, porque a gente fica sem água. No passado teve uma crise hídrica horrorosa e não está faltando água. A gente pega uma quantidade decente e joga mais da metade na rua, tratada. Então, tem toda essa questão da saúde, do meio ambiente e do desenvolvimento econômico. Então, é desenvolvimento social e econômico. E as pessoas precisam enxergar isso, porque só quando elas cobram, Americana é um caso dramático, assim, porque faltar água em casa todo mundo sente. E aí todo ano tem a estiagem e tem ficado cada vez pior, porque não tem a troca da tubulação, a gente vem perdendo cada vez mais água.
e não tem um projeto sério de fazer a troca. E é possível. Aí ficam nas conversas do impossível. Eu fico doida, as cidades apresentam isso. Não, para trocar a rede são tantos bilhões. Nem a empresa privada, nem a pública, nem vou entrar nesse mérito, ninguém chega na cidade, corta a cidade inteira e troca 100% da população. É uma coisa que precisa de projeto, escalonado. Então, assim, as pessoas precisam cobrar isso, sabendo que afeta a sua saúde, sabendo que é crucial para a gente ter saúde de qualidade, é a base de tudo. Eu falo, tem que encarar realmente como a base, não aquela embaixo da terra que ninguém vê, a base que sustenta toda a vida da cidade. Então, o saneamento básico é a base no sentido mais lindo da palavra, a base que sustenta o desenvolvimento da cidade, social, ambiental, econômico. Então, tem que falar. Sempre incentivo muito que a Campinas divulgue que é primeiro, porque esse orgulho e esse número, como eu sou uma cidadã metropolitana, eu sei o que Campinas faz com a RMC. Então, assim, é muito maior do que Campinas. E é muito legal ter essa noção, que é muito maior do que esse 1.200.000 habitantes. Quando Campinas se posiciona, quando Campinas vence no saneamento básico, quando entrega novas políticas públicas, isso cria um efeito para muito mais, uma população muito maior do que Campinas tem. Então, eu fico incentivando, né? Vamos continuar contando sobre essas conquistas do saneamento básico, porque é uma conquista de Campinas, mas que vai influenciando os outros prefeitos. As pessoas acompanham, né? A imprensa de Campinas, ela é muito importante para toda a região. É a partir daqui que a gente se inspira. É a cidade-mãe, a gente se inspira, a gente olha para cá e quer ser um pouquinho mais parecido com Campinas. E eu acho importante que os campineiros entendam isso, que é muito grandioso, né? Poder ser uma referência para uma região tão grande, tão rica, uma das mais ricas desse país. Então me anima muito trazer, eu fico incentivando, até como sanitarista, vamos contar de novo, ganhamos de novo, não vamos deixar, não é pouca coisa ganhar 2, 3 vezes, vamos comemorar 2, 3, 4 vezes, porque é algo muito importante. Ter um saneamento básico de excelência, ter segurança hídrica para a cidade se desenvolver, isso é muito importante. Hoje é Dia das Mães. Você acha que a política na Secretaria de Saúde de Puericultura está perfeito? Olha, eu não sei os dados, falar honestamente, dessa política, mas em geral a gente tem no SUS existe um bom acompanhamento de puericultura. O que eu somaria, que eu acho que eu quero deixar esse recado bem forte, é também a saúde mental materna, que também é uma pauta que, imagina se mal conseguimos avançar na saúde mental como um todo, tem a saúde mental das nossas crianças, dos nossos jovens, e tem uma pauta que está ainda mais atrás do ponto de vista de visibilidade, que é a saúde mental materna, que cairia nessa política pública, né? É muito difícil para muitas mulheres esse momento do pós-parto, de uma depressão pós-parto, de se adaptar. Então, sempre foi difícil, mas existe todo esse acúmulo de que agora a mulher está muito mais sobrecarregada e muito mais sozinha, né? Antigamente, essas crianças eram cuidadas pela rua toda, né? O Dário conta que ele brincava na rua o tempo todo, um dia almoçava na casa da fulana, outro dia, já almoçou lá. Isso alivia muito. Às vezes eu almoçava 2 vezes. Às vezes eu almoçava 2, mas assim, não faltava ali, né? Isso, como uma mãe hoje, alivia demais esse compartilhamento, né? Tava todo mundo meio que olhando, caiu, machucou ali, o vizinho já ajudou, já. Agora não, agora a mãe tá lá trabalhando o dia inteiro com a sobrecarga mental de organizar a vida para uma maternidade, e a saúde mental materna, assim, que é um assunto que infelizmente está ainda mais distante até do que a saúde mental como um todo, que a gente está engatinhando, mas a gente vê alguns avanços, estamos quebrando alguns tabus, né, em relação a isso. Tem um tema que talvez tenha algum nível de conexão com isso que você está falando, que é um problema histórico no Brasil, que é a questão
não só da gravidez precoce, né, que alguns índices melhoraram, mas ele ainda continua alto, mas o que recrudesceu ultimamente na discussão foi essa questão do casamento de crianças, né, que chocou muita gente. Esse é um aspecto que acho que precisa ser trabalhado junto à sociedade ainda, né? Criança é criança, criança não é mãe, não se casa. Muito. Foi assim, eu fiquei chocada com o caso de um juiz entender que uma criança, ou a mãe dessa criança, poderia consentir. Então, isso tem que se... Às vezes a gente tem que voltar a falar o básico, infelizmente. Criança não é mãe, criança não casa, nem se pai e mãe, que só podem estar muito fora. O que precisa é tirar essa criança, talvez, fazer uma análise se esses pais estão em condições de serem os tutores, né, de cuidarem dessa criança. E eu acho que aí seria o ponto, né? Uma mãe que consentiu com o casamento de uma criança, ela tem condições? Porque isso tinha que ser uma linha que a gente tem que ser uma linha que a gente não pode cruzar. De forma alguma. Se a gente tentar conversar, tentar flexibilizar isso, eu brinco, é o correguinho, né? Tem correguinho que você pula, não volta mais. Esse é um que não pode, é linha final, assim. Criança não pode ser mãe, não pode se casar, não tem capacidade, não tem discernimento para tomar uma decisão dessa, não está pronta para isso. E isso também tem que ser dito de uma forma muito firme, porque quando a gente começa a essa aí era uma menina muito desenvolvida, a gente começa a ouvir loucura, né? 9 anos, uma menina muito desenvolvida, você não conhece, você não conhece o jeito que ela é. Você acha que uma menina, 9, 10, 11 anos, o que seja, não, é crime, né? É seguir a lei do país. E eu até conversei com uma ativista da pauta esses dias, ela falou: Giovana, o índice na região é alto. A gente está levantando os casamentos com criança na região, está alto. E até ela falou: vou marcar uma reunião com você para a gente conversar sobre isso. E vamos conversar o que a gente pode fazer, campanha. E eu acredito muito na política, nesse sentido. Tem que falar. Eu falava muito com o Dário em relação a combater a violência contra a mulher. A sua fala é muito importante. A gente pode ter 200 políticas públicas para ajudar, mas quando o prefeito homem chega e fala: não vai ter violência contra a mulher em Campinas, isso não pode acontecer, isso tem um peso muito importante. E aí eu falo para ele: nós como políticos, se a gente não acreditar nisso, deixa para os técnicos tocarem a cidade. A política tem que ter... E isso é fazer política, falar. E isso que eu entendo que eu preciso fazer também, né? Que eu faço. Não, isso não pode, né? Nós vamos combater a violência contra a mulher com tudo que tiver ao nosso alcance. A gente fez no início do ano uma reunião com a imprensa e eu fiz uso da palavra e falei: e a gente vai voltar aqui, quando acabou a reunião, né? Quantas vezes for necessário para fazer os ajustes necessários, porque não tem resposta. Ninguém no país resolveu a violência contra a mulher. Mas o que a gente está mostrando é que nós não estamos banalizando, que nós estamos mobilizando todas as nossas forças, organizando ainda mais, melhorando o que já acontecia, dando mais destaque. Eu fui para a linha de frente da entrevista falar sobre isso. Aqui nós não vamos aceitar. Pode ser que tenha o feminicídio, mas nós vamos voltar aqui, repensar e trazer novas ações. Então foi muito esse recado que a gente passou nesse início do ano, que eu sinto que já fez uma diferença, assim. Não dá para ver os números ainda, nem nada, mas eu sinto que é muito importante. E a fala dele é muito importante. E a fala de nós todos, falando que criança não pode se relacionar, não pode casar, criança, é muito importante. Porque quando a gente recua, essas loucuras todas, elas vão ganhando um espaço perigosíssimo. Bom, o objetivo não é esgotar todos esses assuntos, é fazer uma abordagem sobre eles. É claro que você fica convidado para um próximo retorno, para a gente abordar esses e novos assuntos. Mas eu queria perguntar, no meio de tanta atividade, empresária, primeira-dama, mãe, esposa, sobra tempo para um hobby?
Ah, sobra. Ó, hoje em dia eu tenho 2 atividades que eu esqueço do mundo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu adotei a égua Yara, que foi uma égua que foi notícia, inclusive. Fiquei esperando, eu me apaixonei no dia. Falei, Dara, eu apaixonei nessa égua. Foi Giovana, pelo amor de Deus. Esperamos um mês e ficava, alguém apareceu? Ó, esperamos 2. Não, ninguém apareceu. Eu falei, posso adotar? Aí eu levei a égua, que ela já tá até famosa nas redes sociais, ela tem uma franja loira, uma figura, a Yara. E agora tenho ido todo dia de manhã cuidar dela, tem um profissional que cuida dela, veterinário visita, mas eu me apaixonei nessa égua. Agora eu levei uma outra companheira, porque ela estava sozinha, o veterinário falou, Giovana, precisa de mais um. Então isso aí tem tomado meu tempo, e eu gosto muito de dança de salão. Sempre gostei de dança de salão. E recentemente comecei a fazer uma aula semanal de novo. O Dari sabe dançar? Ele dança forró. A gente foi muito no forró no início do relacionamento. Eu fico cobrando ele. Falo, olha, não pode ser só naquele momento. Mas eu sempre gostei de dança de salão. Inclusive, eu fazia aqui em Campinas, na Juliano Mate, parece que até fechou, era uma escola bem clássica. Bem clássico. E eu fazia dança de salão, que era bolero, eu sempre gostei mais, assim, e tango, dancei muito tango. pra cá. E dancei muito tango, Não, tango é mais difícil. mais difícil. Eu fui morar na Argentina antes de começar a faculdade, 6 meses, porque eu tinha passado para o 2º semestre lá em Porto Alegre. E eu já estava assim, eu amava treinar tango, treinava com o professor daqui, em Americana, não tinha professor de tango. E apaixonada mesmo, assim, do tipo assim, será que talvez eu possa ser uma dançarina de tango, né? E aí eu peguei 6 meses e fui para lá só para ficar dançando até dar o 2º semestre, que foi entre 2010 e 2002. E aí eu fiquei lá em Buenos Aires e depois já fui direto para Porto Alegre fazer faculdade. Falando de tango, normalmente vem a imagem do perfume de mulher, né? Do Alpatia, por na cabeça. E eu falo que é bem essa imagem, porque às vezes a gente tem a imagem do tango show, não é o que eu danço tango salão, que é aquele que é improviso, você tem que aprender com as coisas, ler no momento, né? Eu falo que a dança de salão é o jazz da dança, né? Então, você tem os passos básicos, as regras básicas, mas cada dança ela acontece no momento, fora as coreografadas, que daí são shows, né? Então, às vezes eu falo, tango polo, abre o olho desse tamanho, porque já vê aquelas pés, e eu não sei fazer. Mas eu gosto de dança de salão mesmo, a dança social, que você realmente... E é uma coisa muito da América Latina, que a gente faz a dança social, que é raro, né? O Brasil tem muito forró, e gafieira e bolero. São os 3, bolero numa idade mais avançada, gafieira no Rio, forró no Nordeste, a gente brinca. O São Paulo, na época, tinha o samba rock. Samba rock. Que era uma dança de salão. E eu fico estudando isso também, porque eu gosto de estudar dança de salão. E o meu professor, que é daqui, ele é estudioso mesmo. Então, agora eu tenho feito uma aula com ele e fico assuntando, perguntando sobre a cultura nacional. Aí eu esqueço da vida. Não lembro mais nada e é muito bom. Tem que ter, né? E é saúde mental, né? Não tem dúvida. Então, nesses passinhos de tempo, eu consigo existir como mulher, porque não acho que é o grande desafio, né? Mãe ocupa muito a cabeça. E a minha filha, assim, agora fez um diagnóstico de dislexia, né? Nada grave mesmo. Até você chegar e entender, e ela já vinha com algum sofrimento de saúde mental, porque foi ficando para trás na escola. Aí a mãe se culpa porque não teve tempo suficiente de entender isso antes, mas aí você descobre que é normal, todas as mães estão sentindo isso. Então eu tenho os meus dramas como qualquer outra mãe, e te digo, é uma carga maior do que a gente consegue dimensionar. Eu mesma demorei um tempo para dizer, nossa, isso é pesado. E falo muito sobre isso porque o Daro é um político que observa muito a queda da natalidade. Ele sempre comenta, Johanna, o que vai ser? E eu falo, tem que ter política pública, que mulher que consiga entender a dimensão de ser mãe vai ter coragem de ser mãe. Se a gente não
não mudar a sociedade. E aí tem que educar os homens e tem que oferecer mais apoio para as mulheres, porque não é brincadeira. Eu já fui uma mãe, vereadora, eu fui muito criticada, porque eu falava, tem que ter creche para as crianças e para as mães. E na época isso era um assunto distante. Quem defendia o direito das crianças fala, não, Giovana, tudo é direito da mulher e direito da criança. E aí eu vinha já de um entendimento que eu entendo que é um pouco mais moderno. É direito da criança e da mulher. Porque a mulher também que tem esse filho tem que ter o direito de conseguir trabalhar em paz, de não ter que tirar parte do seu sustento para pagar alguém, para ir buscar sua criança, para ficar... Assim, se a sociedade entende que precisamos ter crianças, precisamos ter uma taxa de natalidade, a gente vai ter que se mobilizar para dar mais apoio, porque a geração que está vindo e já está enxergando de perto tantas dificuldades, e a minha geração já é uma geração que se apaixonou pela carreira profissional. E assim, é muito difícil. Eu fui uma política que, se eu não tivesse muito suporte, eu não era competitiva. Porque quem faz eleição sabe, você tem que ficar na rua. E eu não tinha como, então eu tinha suporte, minha mãe ajudava. Mas quem não tem? Aí você não pode ser política, você não consegue avançar na sua carreira profissional, empreender também é difícil. Então, eu falo, é um projeto de sociedade mesmo. A gente vai ter que oferecer mais estrutura para essas mães. Depois ele bota na ordem cronológica. Tranquilo. É o que eu tô falando. Eu tenho uma pergunta aí. Eu vou parar, senão eu fico... Não, pelo que você falou, surgiu essa pergunta. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, mas defendo políticas de assistência às mulheres. A gente sabe dos números de saúde pública, e aí eu tenho que falar como sanitarista, né? Quem morre tentando o aborto, quem não morre? Né? Quem acessa uma clínica Quem acessa uma clínica clandestina de primeira, caríssima, e faz, sem nenhuma consequência, e quem não consegue acessar e acaba morrendo. Então, eu falo assim, como sanitarista, a minha missão é cuidar da pessoa. Eu não faço julgamento das suas decisões, até porque muitas mulheres que optam por isso naquele momento estão em sofrimento mental, estão em depressão, estão inseguras. Então, eu abordo o assunto muito mais do ponto de vista do que a gente pode fazer para diminuir este momento, essa vulnerabilidade, porque muitas estão nesse momento que é muito vulnerável, de incerteza, às vezes com um pai que já abandonou antes de nascer, que já disse que não vai assumir, e não tem dinheiro, e tudo que sobrecai na mulher. E eu acredito que se a gente acolhesse, inclusive, daria para diminuir. Se a gente acolhesse, mostrasse caminhos, mostrasse oportunidade. Então, eu acredito que trazer isso como um crime, antes de acolher, antes de tentar ajudar, e sobretudo ajudar as que mais vão morrer, que as mais sofrem, é um problema. Então, assim, como sanitarista, eu tenho um olhar de saúde. E é um pouco... Aí é um assunto que, para mim, é como um médico que tem que salvar a vida de um bandido. Se o bandido cair na mão dele lá no hospital, É um ser humano. ele tem que salvar aquela vida e é inegociável, senão também vão ficar... Né? É outra linha que você não pode. E a minha linha é, se tem gente morrendo, se tem gente sofrendo de forma desigual, eu preciso agir para amparar sem julgamento. O meu julgamento pessoal não pode ultrapassar, né? Eu não posso falar, porque eu sou contra o aborto, eu vou deixar essas mulheres morrerem. Não, isso aqui é minha crença, né? Minha decisão individual. Como sanitarista, eu preciso cuidar de todo mundo, entender a situação como saúde pública. Perfeito. Bom, agradecemos novamente a presença, a entrevista e, por favor, se você ficar à vontade para se dirigir diretamente aos nossos espectadores. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, contar para Campinas que eu estou muito grata pela recepção, sobretudo das mulheres que têm sido muito carinhosas, muito atenciosas comigo, e quero que vocês contem comigo. Mulheres, homens, crianças, jovens, idosos, todos vocês, o que eu puder fazer pela cidade vai ser uma grande honra poder contribuir. Muito obrigado. Recebemos aqui para a entrevista do Conexão Correio Maria Giovana Fortunato, que é a primeira dama de Campinas, é empresária,
falamos um pouco sobre política, sobre a experiência de ser mãe, sobre a defesa dos direitos das mulheres. Espero que você tenha gostado, acompanhe, curte e compartilhe. Muito obrigado.